Ajeitar. Tomar cuidado pra esse negócio não cair da mesa. Ah, é? Oi. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Marta, tudo bom? Peraí, gente. Agora sim estamos na live, né? Peraí que eu vou chamar o nosso entrevistado de hoje. Peraí. Beijo, Marta. Oi, Galiardi. Olá, tudo bem? Boa Tudo noite. bem, e você? Boa noite. Também, tudo certo. Agora sim, né? Agora sim, funcionou aí, tudo certo. Funcionou. Eu não entendo. Estou no meu celular e funcionou. Não entendi nada, mas tudo bem. É, E aí, como é acontece. que tá? Tudo bem, graças a Deus, tudo Vamos dar, certo. vamos dar mais um tempinho aí pro pessoal ir entrando. Tá ótimo. Enquanto isso, a gente joga uma conversa fora aqui. Você tá no Rio, né? Você tá no Rio, Tô, né? tô sim, tô sim. Tá, eu não vou nem entrar nesse detalhe de você estar no Rio, porque daqui a pouco você vai explicar isso na live. Aham, com certeza. Pegando um pouco de chuva hoje aqui no Rio, né? Pois é, até pouco tempo atrás acabou a energia aqui. Sério? Aí, sério, aí sorte que restabilizou. Caramba. Aham, Eu, eu vim pro Lude Studio, né? Eu não estou na minha casa. Porque na minha casa ela eu tá aí tenho uns nos problemas de bastidores que já internet. deu pra ouvir a risada dela, né? Deu? Pois é, tá aqui. Ah, tá tá aqui também, ó. Aham, verdade. Legal. Bom, eu tô sem horário. Você tá aí, galera? Não, fica tranquila. Seis. Minha auxiliar aqui falou que são 6:03. Vou, vou começando, a gente vai batendo nosso papo aí, o pessoal vai entrando, Beleza, tá bom? Bom, tranquilo. inicialmente eu queria te agradecer por você ter aceitado o nosso convite para a gente bater esse papo aqui hoje aqui no Instagram do Forsyth. A gente tem feito uma rotina de, aos domingos, fazer live e conversar com alguns profissionais. Tá me ouvindo? Acho que deu uma travada. Travou? Travou aqui. Ah, o Galhardo saiu, vamos ver se ele volta, porque para mim travou, não sei se foi o sinal dele, se foi a conexão dele. Ah, tá. Peraí, deixa eu chamar ele de novo, pessoal, só um minutinho. Isso, Oi, tudo certo. travou? Travou, mas tá ótimo. Tá, vamos lá. Então eu estava falando que eu estava te dando as boas-vindas, falando para o pessoal que a gente está fazendo aqui uma rotina de lives com alguns profissionais, de acordo com os seus temas aí de expertise. Então, a gente está fazendo isso aos domingos, geralmente às 18 horas. E hoje é a vez da gente falar um pouquinho sobre balística com você. Então, obrigada pela sua presença. Não, eu que E, agradeço a oportunidade, primeiramente, né? Vocês sempre disponibilizam aí um espaço para eu poder passar algumas coisas da balística forense, né? Eu tenho muito interesse na área. Então, para mim é uma grata satisfação estar aqui podendo contribuir aí nessas lives aí do Foresight. legal, legal, obrigada. Bom, então a gente começa com a sua apresentação, né? Você falando um pouquinho de você, parte profissional, então, apresentar Sim, aí para o pessoal. tá. Eu sou capitão do Exército. Eu
tô há 12 anos aí no Exército já, e sou de Campinas, São Paulo, e estou servindo atualmente aqui no Rio de Janeiro. Eu tive uma passagem já aqui por 5 anos, foi o tempo em que eu trabalhei efetivamente no curso de balística, né? Eu fiz o curso e depois tive a oportunidade de ser instrutor. Então, eu tive bastante bagagem nesse período aí, porque eu tanto trabalhava ensinando perícia, quanto executando locais, né, aqui no Rio de Janeiro, dentro aí do contexto dos crimes militares, né, que é uma especificidade que nós temos, né, dentro da justiça. E aí, nesses casos, quem atua são os peritos criminais militares. Aí eu tive a oportunidade de fazer o curso em 2012, realizei o curso e desde então eu tô aí trabalhando com a parte forense. Entendi. Quando a gente estava montando aqui, conversando, né, durante a semana, o que a gente ia falar, o que a gente ia fazer, você, inclusive, falou sobre a importância de explicar um pouquinho sobre a perícia criminal militar. A gente que conhece, né, não está acostumado com esse âmbito, e que no meio militar a gente faz também perícia, que tem perícia militar. Sim. Pois, eu acho que eu queria você começar já falando um pouco sobre isso antes da gente continuar. Tá dando um pouco de eco aí para vocês também? Tá. Deu uma travada também, você pode repetir a pergunta? Posso. Eu queria que você falasse um pouquinho, como você é militar, é perito criminal militar, que você falasse um pouquinho sobre como é que é isso, como é que é essa atuação. Tem muita gente que não conhece, que não tem informação sobre o que é essa atuação, então seria interessante falar um pouquinho. Bom, Você tem fone, galera, você tem fone de ouvido? Não sei se é isso que está dando eco. Não sei se é. Tenho, vou pegar. Tá. É pelo lado dele, não é aqui. Ah, entendi. Pode ser que lá no dele esteja dando eco mesmo. Vamos ver. Pronto. Oi. Tá me ouvindo? Tô. Ah, fechou. Acho que melhorou, né? Acho que sim. Acho que tá melhor. Vamos ver. Como é vai que dar certo, vai dar certo. Vai. Bom, então, retomando, você estava falando, ia falar um pouquinho sobre a perícia criminal militar. Vamos lá. Isso, exatamente. Então, nós temos, né, a estrutura da justiça criminal, que envolve também, né, os crimes militares. Então, nós temos a Justiça Federal Militar, que tem no rol de suas atribuições justamente julgar esses crimes militares. E o ponto é o seguinte: um dos assessores do juiz é exatamente o perito. Então, nós temos no Código Penal Militar a previsão, né, do perito criminal militar. No artigo 48 do CPPM também, ele reforça essa atuação. Então, o que eu gosto sempre de destacar com relação à perícia criminal militar em si, e a necessidade de existir, já que nós temos as polícias civis, temos os institutos de criminalística dos estados, né? Por que você ter também o perito criminal militar?
Então, a primeira razão, os crimes militares, né, tipificados no Código Penal, no Código Penal Militar, eles são específicos, né, dada a sua natureza, né, às vezes você tem uma situação que é realmente particular, exclusiva de dentro do âmbito militar, e que um perito civil, vamos dizer assim, o concursado, o perito oficial, ele não lida com isso constantemente. Então, nós temos já uma habilidade maior, vamos dizer assim, para travar contato com esse tipo de caso. Mas, assim, óbvio que nesse ponto também daria muito bem para ter uma adequação e eles fazerem. O outro ponto que eu acho que é mais exclusivo e acaba sendo o principal é que nós temos certas unidades do Exército em que a única instituição presente naquela cidade é o Exército Brasileiro, né? Nós temos situações de guerra ou de operações de paz em que quem está lá à frente é o Exército, né? E você não tem toda a estrutura que você tem aqui no país, né? Então, por isso também há essa necessidade da gente presente, né, como efetivo mesmo do Exército, realizar isso aí. Na Operação de Paz do Haiti, esse era o grande caso, né? A gente tinha militares que iam também no efetivo, compondo ali um núcleo de perícia. Entendi. E com relação à formação do perito criminal militar, porque você é militar do Exército, mas até para fazer um comparativo, porque tem essa dúvida também, né? As pessoas também têm esse questionamento e perguntam para a gente, mas se você é perito criminal militar, então como é que eu faço para fazer concurso para perito criminal militar no Exército, né? Ou, enfim, em outra força. Então, acho interessante também dar uma pontuada como é que acontece, né? Então, primeiro tem que fazer concurso para ser militar, né? Não tem jeito. Você não tem um caminho que você consiga chegar direto ali para ser perito nas Forças Armadas. Cada força tem sua peculiaridade e seu jeito de formar, né? De ter os cursos de formação, ou melhor, de especialização. Então, o que eu conheço realmente, né, do Exército, então você entra para oficiais, né, você entra na SpaceX, em Campinas, 1 ano lá, 4 anos em Resende, na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras, e depois, quando você já está trabalhando na tropa, efetivamente, né, que a gente fala, você pode escolher alguns cursos para você realizar, cursos de especialização, né? Aí são os mais variados possíveis, nós temos realmente bastante variedade de cursos, né? E dentre eles eu acabei escolhendo fazer o curso de perito criminal militar. Isso daí acaba remetendo a gente para a pergunta que eu já ia fazer para você, que é... Só uma outra lembrança. O código, porque eu falei do meu caso, né? Só que eu também gosto de lembrar que o código, no artigo 48 do CPPM, ele prevê que os peritos, né, serão escolhidos dentre os oficiais da ativa preferencialmente, ou seja, os praças, né, que são os sargentos, eles podem também realizar o curso. E aí o caminho seria um pouquinho diferente. Ele vai prestar o concurso público normal, vai estudar na escola de sargentos, em Três Corações, Minas Gerais, e aí sim, quando ele estiver na tropa, ele vai poder realizar o curso. O curso, né? Tem uma travada para mim aqui. Isso. Não, tudo certo aqui. E aí ele vai fazer o curso normalmente e depois vai poder atuar, vai estar habilitado, vamos dizer assim, para atuar nessa função. Exatamente. O curso acontece aqui no Rio de Janeiro, na Escola de Instrução Especializada. São 4
3 a 4 meses online, né, EAD, e depois 6 meses presencial com uma carga bem grande, com muita matéria, com muita coisa sobre diversas áreas forenses, não só a balística, né? É uma grande bagagem aí que o militar acaba saindo do curso aí apto para poder, né, realizar um local de crime. Atuar, né? Isso, exatamente. Ô, Galeardi, por que você falou aí, era essa pergunta que eu ia colocar para você, você disse aí que são diversas especializações que você pode escolher, diversos cursos que você pode escolher, Isso. né? Para fazer. Uhum. Por que você escolheu a perícia criminal militar? Então, na academia, a gente tem algumas viagens que a gente realiza para poder conhecer diversas atuações, né, do Exército e conhecer realmente áreas dentro do que a gente vai poder trabalhar, até para nos ajudar a escolher a unidade que a gente vai servir. Enfim, então, dentro dessas viagens, nós realizamos uma viagem que nós fomos aqui para o 1º Batalhão de Polícia do Exército, né, onde você tem a estrutura do pelotão de investigações criminais, que realiza perícia, efetivamente, no Exército. E lá no 1º BPE nós tivemos uma palestra com o subtenente Cleraldo, e que ele abordou, né, o tema perícia criminal militar. Eu achei muito interessante, né, ficou aquilo guardado. Nós voltamos para a academia, depois eu me formei, e aí sim, quando eu estava na tropa, eu tive a oportunidade de fazer o curso, me remeti àquela palestra, né, que eu tinha gostado, tinha me interessado, e procurei saber mais sobre o curso e depois, realmente, efetivamente, acabei fazendo o curso. Entendi. Então tá, então vamos falar agora sobre a balística em si, né? Ótimo, Já até perfeito. a título de informação para a galera, o que é a balística como área, né, como ciência, e quais são as aplicações? Certo. Bom, a perícia criminal militar, a balística forense, ela atua na solução de casos, né, que envolvem uma arma de fogo, né, basicamente. Eu gosto de falar que a balística ela estuda os fenômenos que envolvem o tiro, né? Porque o tiro ele tem diversos componentes, né? Até acontecer aquilo ali, você tem o tiro, né? Você tem diversos componentes que trabalham. Então a balística ela exatamente vai estudar esses fenômenos, essas engrenagens, vamos dizer, para que o tiro ocorra. Então nós temos primeiro a arma, efetivamente, temos a munição, e essa munição ela vai percorrer uma trajetória e vai atingir um alvo, né? Não necessariamente um corpo humano. Então, essas 3 áreas que eu falei, né, elas são 3 áreas também da balística, né? Nós temos a balística interna, que ela estuda os componentes das armas, das munições. Temos a balística externa, que estuda o movimento dos projéteis, né, como que eles vão percorrer aquela trajetória até atingir o alvo. Quando atinge o alvo, nós já começamos a última fase da balística, que é a balística terminal, ou balística de efeitos. Então, a balística terminal ela vai estudar quais os efeitos que um projétil pode causar em determinado material, né? Nós não estudamos na balística forense só exclusivamente um ferimento, por exemplo, no corpo humano. Não. A gente estuda outras situações também, como, por exemplo, um tiro, né, que atingiu um vidro de carro, por exemplo, né?
Então, você pode Uhum. estudar ali no para-brisa, você pode estudar quantos tiros foram dados, óbvio, né? Mas a partir de alguns componentes que a gente analisa, a gente consegue saber qual foi o primeiro, qual foi a ordem, né, daqueles tiros, se o tiro foi dado de dentro para fora ou de fora para dentro, né? E aí acaba que você consegue reconstruir a dinâmica do evento, sabendo disso, né? Que é o grande objetivo do perito analisando um local, seja de qualquer área, não só da balística forense, ele reconstruir aquela dinâmica. Entendi. Nós temos, né? Você perguntou sobre as possibilidades, né? E sobre o que nós podemos fazer com a balística. Então, com a balística, nós temos dois exames que eu digo que são principais, né? Uhum. Um é o exame residográfico, né? Que você identifica se determinada pessoa teve contato com uma arma de fogo, né? E dependendo da profissão, né? Porque, por exemplo, um policial, um militar das Forças Armadas vai ter contato com a arma a todo momento. Mas, por exemplo, uma pessoa que não tenha esse contato rotineiramente e tal, esses componentes, se a pessoa utilizou uma arma de fogo, atirou uma arma de fogo, nós vamos ter componentes que vão ficar presentes na mão dessa pessoa, né? E com isso nós conseguimos saber se ela atirou ou não, né? Pelo menos Uhum. se ela teve contato com essa arma de fogo. Se ela teve contato com essa arma de fogo, no mínimo ela vai ter que explicar, né? Então, o primeiro exame é o residográfico, né, que nós vamos usar o stub, que é chamado stub, para fazer a coleta nas mãos do possível atirador, do suspeito, e vamos fazer um exame, né, no MEV, que é o microscópio eletrônico de varredura, e aí lá vai identificar se são encontrados alguns componentes que são oriundos da espoleta da munição, né? Na espoleta, Entendi. nós temos alguns componentes que vão ali ser expelidos e vão caracterizar se essa pessoa teve contato com arma. O outro exame, né, que eu gosto antes, só para deixar um outro comentário sobre isso, nós temos algumas munições que são chamadas de munições limpas, né? Clean range. Essas munições são vendidas, usadas no Brasil, e essas munições, elas não é possível você identificar se aquela pessoa atirou ou não, porque ela não contém esses componentes, né, que eu me referi lá na espoleta, que basicamente é o chumbo, bário e o antimônio, que você tem que fazer essa pesquisa junto às mãos do atirador, as vestes, para saber se ela atirou. Nossa. E- esse é qual foi o segundo exame? Acho que eu perdi. Não, nós temos o primeiro que identifica o suspeito, né? E você também pode ali identificar, por exemplo, nós temos um grande problema, né? Porque às vezes até é requisitado isso às vezes, para saber se a arma atirou, né? Para saber se a arma atirou, a Ah, gente não pode fazer. Esse não é feito, né? Nós tínhamos um exame que fazia buscava identificar isso, só que isso não é possível, né? Porque você não tem um consegue. nome, né? Tem um nome, eu já. Como é que é? Recenticidade? É, Recenticidade de tiro. tá, entendi. Só que ele não é usado mais. A própria Associação Brasileira de Criminalística, ela recomendou, né, em um dos simpósios que ela realiza de balística forense, ela recomendou que esse exame não fosse mais feito, tendo em vista que
ele não trazia efeitos práticos, né? E também não se tinha uma comprovação de que ele apresentava muito falso positivo, né? Então Ah, ele foi entendi. abolido. Ô, Galiardi, E pode falar. então, eu fiquei com uma curiosidade. Duas Ah, curiosidades. Uma, com relação àquela munição limpa que você falou, já isso. logo esclarecendo, sou do DNA, tá? Pessoal que está aqui assistindo, não entendo nada de balística. Fiz o curso. Fiz o curso, não tomo munição de bala. Oh, pelo menos isso, já começou bem. Mas fica por aí. Vamos lá. Bom, pelo Eu menos fiquei eu com uma posso dúvida. dizer eu idem com relação ao DNA. Ah, então, ó, tá tudo em casa, tudo certo. Então, eu fiquei com uma dúvida. Essa munição limpa que você estava explicando, que aí não dá para fazer o residográfico da forma como se faz nas munições comuns, né? Que tem chumbo, bário e alguma outra coisa, antimônio, é isso? Isso. Tá. Tem algum outro componente nessa munição que possa ser desenvolvido um teste, ou existe algum teste para poder identificar os componentes dessas munições limpas? Não sei se eu estou falando alguma besteira, mas já. Não, isso aí é óbvio, é uma pergunta muito recorrente mesmo. Quando eu trato sobre isso no curso, sempre também levantam essa pergunta e eu também já levantei essa pergunta. Não, por enquanto não se tem nenhum exame aprovado, vamos dizer assim, que você consegue identificar. Porque o chumbo, bário e antimônio, o que acontece? Quando você tem o tiro, o fenômeno do tiro, né? Eu vou explicar aqui sumariamente só para o pessoal entender. Tá. Você tem um explosivo, né, na espoleta. Esse explosivo ele é sensível a choque, então você tem um percussor que é como se fosse uma ponta de caneta, né, uma ponta de caneta que bate na espoleta, né, esmaga a espoleta. E aí esse explosivo, né, que está ali naquela cápsula da espoleta, ele acaba passando energia, né, em forma de calor, né, para a pólvora. E a pólvora queima, expande, tem expansão dos gases e com isso o projétil é empurrado para frente, né? Ok. Uhum. Quando ocorre essa queima, essa é uma queima que faz com que o chumbo, bário e antimônio eles se juntem em uma mesma partícula, que é esferoidal, e é possível identificar os três componentes. Se eu encontro esses três componentes, é muito possível que aquela pessoa atirou com uma arma de fogo, entendeu? Agora, por que eu quis explicar isso? Porque é difícil você encontrar isso em outros lugares, né? Você não tem uma contaminação com esse tipo de material em outras fontes. Não tem, é difícil, entendeu? Então, é justamente por isso que esses elementos caracterizam. Os outros que foram incluídos e foram alterados, você tem outras formas de contaminação que também te dariam um falso positivo, né? Entendi. É a mesma situação da recenticidade que você tem outras formas de contaminação. Então, por exemplo, eu já vi um exame desse sendo feito em tiro em vidro, né? Nós fizemos um experimento e deu um falso positivo ali que iria realmente iludir o perito ou levá-lo a uma conclusão errada. Isso com relação ao, A ao, recenticidade do tiro. ao Ah, entendi. Entendi.
Então, esse falso positivo acaba não acontecendo no resíduo gráfico, foi isso que você explicou. Exatamente, porque Em suma, é isso. é o residuográfico que busca, né, que busca o chumbo, o bário e o antimônio. Tirou, colocou munição limpa, ainda não temos Aí não tem como. nenhuma. Isso, exatamente. Entendi. Aí a outra curiosidade que eu fiquei, quando você falou, né, que o indivíduo vai ter que explicar, né, por que que esses três componentes foram encontrados ali na pele dele, enfim, na mão, né? Isso, no mínimo vai ter que se explicar. Entendi. Aí eu fiquei com essa dúvida, trazendo a coisa para o meu lado, né? Aham. O indivíduo que vai ser feito esse exame de residográfico nele, ele tem que ele tem que assinar algum termo de consentimento? Sim, claro. É É, aquela porque mesma não, situação do DNA, né? Ele está doando. não pode gerar Seria. prova contra si mesmo, claro, né? Ah, Então, entendi. não, não, você tem que pegar a autorização. Entendi. É que eu lembro de um caso que foi cômico, né? Ah, Foi, não foi um caso meu, foi um caso do Lennon, acho que foi do Lennon, da Easy. tá. Certa vez, né, numa determinada situação que tinha essa suspeita, né, da arma de fogo e você tinha os suspeitos ali envolvidos, e aí foi falado que ia ser feito esse exame e que iria precisar coletar das mãos, explicou toda a Ah, situação, né, e falou se concordavam ou não, tá, tudo bem. Chegou no dia seguinte, de praxe a gente faria no mesmo dia, né? Mas tinha uma explicação isso. Mas no dia entendi. seguinte, o garoto chegou lá com a mão até esfolada, de tanto que ele chegou a lavar, porque explicaram para ele como que era o exame. Então é incrível assim. Aí logo já se acusou, né? Não tinha jeito. Mas tá aí uma outra pergunta. Lavou, se a pessoa lavar, tira o resíduo ou ainda conserva alguma coisa? Não, então, o bom desse exame é que, assim, não é uma partícula, vamos dizer, que se deteriora, né? Ela não tem uma Uhum. deterioração, não vai se deteriorar. Então, não é orgânico, né? E o grande problema do Recenticidade também era que ele procurava elementos orgânicos. Enfim, você tem uma perda gradual por conta dos movimentos e da própria higiene da pessoa que ela vai acabar tirando, né? Ainda mais em tempos de pandemia, que você lava a mão toda hora, Com certeza. mas um suspeito, né, dependendo do momento que ele for apreendido, né, ele não vai estar muito preocupado com isso. Então, você tem uma grande Entendi. chance realmente de pegar. É, Você tem também, às vezes, uma pessoa que atirou com uma determinada veste que era que absorvia bastante aquele material, aquela partícula, que absorveu aquela partícula, foi guardado, você tem a possibilidade de encontrar muito tempo depois, entendeu? Então Ah, não tem essa questão de você um decaimento, não, ele se entendi. deteriorar e se perder, não, é realmente por conta do movimento da pessoa ou a higiene que ela faz que ela vai se perdendo. Agora, estimar Tem- quanto tempo que você tem, Era isso que eu ia perguntar. aí não, Se aí tem você alguma estimar ideia? não dá, não dá. É, Quanto antes, assim, melhor, né? tem algumas tabelas que tentam indicar essa questão do tempo, mas eu não prefiro Não, arriscar, não. não fala. Porque depende, varia muito, são muitas circunstâncias, né? Se a pessoa, por exemplo, está num local frio em que ela está usando uma luva e ela Uhum. acaba cometendo aquele crime com a luva, né? Se, então são muitas circunstâncias para São você, são muitas muitas variáveis, variáveis né? para você determinar É.
que você vai conseguir com aquele determinado tempo, ou não, né? Entendi. É. Né? Bom, então tá. Tirei minhas curiosidades. Vamos falar, vamos voltar aqui. Você falou por que que você escolheu a perícia criminal militar, entendi por que que você chegou nela, mas durante o curso que vocês fazem de perícia e investigação, um curso longo, extenso, como você explicou, você aprende tudo na perícia, exatamente também como acontece na academia de polícia, né? Quando o pessoal faz concurso para perito criminal, passa Sim, um tempo na academia, né? E tem uma formação e ali ela vai dar tudo, né? Ela vai aprender de tudo dentro da exato. ciência forense, né? Dentro da perícia criminal, em balística inclusive, né? Sim, com certeza. E, e aí, de tantas áreas que você viu, né? De tantas outras possibilidades que teria, por que que você escolheu a balística, né? O que que te identificou, que acabou te direcionando para a balística como expertise, assim? Sim. Não, realmente assim, primeiro meu interesse por arma de fogo, né? Eu tenho bastante interesse na área, acho muito interessante, gosto muito de pesquisar. São muitas variedades de tipos de arma, tipo de munição, né? E os efeitos. Eu também me interessei muito por conta dos efeitos. Porque na balística a gente tem uma ligação bem forte com a medicina, Legal? com a medicina legal, exatamente. Então, unindo essa questão do meu interesse por armas e a questão da medicina legal, eu acabei me interessando bastante. E aí eu tive um instrutor lá no curso de perícia, que era o meu instrutor de balística, né? O Cledson, e ele passava, né, a matéria de uma forma muito, muito interessante, enfim. Acabei me interessando pela área, ele saiu do curso, né, e eu acabei assumindo a matéria dele. Aí juntou, né, não tinha jeito mais fugir da balística, né? Precis- Precisava estudar de forma mais É, aprofundada, mas foi bom que foi útil e exatamente. agradável, né? Exatamente, exatamente. Legal, legal. Então, com relação à importância de você conhecer a balística sendo de outra área, até no meu caso, por exemplo, que atuo dentro da área forense, mas minha área de expertise é a genética, qual a importância que você vê do profissional da área, de outras áreas que não da balística, conhecerem um pouco desse tema? Entendi. Bem, eu acho que, assim, em primeiro lugar, o perito ele tem que, né, aproveitando até o curso dele, ele tem que realmente saber, mesmo que seja superficialmente, saber de todas as outras áreas, né, que estão envolvidas ali na área forense. Justamente porque às vezes ele vai precisar de um exame ou está realizando um local e se ele não conhece as possibilidades da outra área, ele vai acabar não conseguindo ver aquela evidência ou mesmo processar aquela evidência, né? Se ele não sabe das potencialidades. Então, para a balística, eu acho que é válido mesmo, né? Até porque a taxa de homicídios no Brasil aí, envolvendo arma de fogo, praticamente 50 mil casos, né? Uhum. Então você tem uma demanda envolvendo local de crime com arma de fogo muito grande, né? Então Sim. é inegável que o perito, eu conheço um pouco da prática da Polícia Civil, mas pelo que eu sei, no começo todos realizam local, mesmo que ele é de uma área interna, né? Todos vão, Entendi. vão realizar local, pelo que eu acredito que seja. Então, nesse início, ele com certeza vai trabalhar com balística forense, porque vai ter Mas você, local mas você envolvendo arma diz de fogo. assim, dentro do período da academia?
que você Não, acredita que faça um local não, fora, falando depois, é. Quando depois, ele já se eu formou, acho, aí ele faz local e depois vai para o Instituto de Criminalística. eu acho que se for para. Aqui no Rio tem uma diferenciação, né? Eu sei que isso varia de acordo com o edital, de acordo com o estado, mas aqui no Rio, por É, exemplo, tem vagas que são específicas para laboratório, né? Então, eu ah acredito não, que esse pessoal não vai, né? não, eu acho que daquele concurso geral, genérico, eu acho que seja isso. Mas Aham. enfim, mesmo que Ah, não tá. seja, a quantidade de casos, a demanda justifica você realmente conhecer, porque com certeza você vai ter casos que vão se ligar aí e Uhum. necessitar do Eu conhecimento da até lembrei disso exatamente por conta dessa situação, porque tem prova para perito legista, por exemplo, farmacêutico, que é a minha formação, que ele pode ir tanto para o laboratório de toxicologia quanto para o laboratório de genética forense. Então, Sim. seria um profissional que não passaria por uma perícia de local em si, porque a vaga ela já é direcionada, né, para essa Ah, sim, atuação mais técnica. E sim. aí, esse pessoal, né, que até reformulando a minha pergunta, né, a importância de um pessoal desse que de conhecer, ter um mínimo de noção, né? Acho que você já respondeu, acho que mesmo esse pessoal que está interno, que é de laboratório, ou que não tem essa oportunidade, acho que é interessante você ter um mínimo de noção, né? Conhecer um pouquinho de cada área, né? Sim, claro. Porque, por exemplo, o exame que eu falei do residográfico, ele não é um exame específico, né, para isso, óbvio. Você tem Uhum. o MEV, né, que é o microscópio eletrônico de varredura, que você consegue identificar qualquer tipo de material com ele, né? Então, por exemplo, você trabalha na parte de acidente, mecânica, né? Então, você teve um determinado acidente, você viu que aquela parte daquele automóvel havia sido alterada, né? Era para ser ferro, era lata e, né, genericamente falando. Então, Uhum. você consegue, utilizando o microscópio, identificar qual material que é, entendeu? E aí ele vai te dizer, ó, é esse material, então foi alterado isso no veículo. Então você, a partir de um exame que é da balística, você conhece, né, potencialidades daquele exame para a sua área, entendeu? Então acho Entendi. que é válido também por conta disso. E o pessoal do direito, galera? Operador do direito, a importância do pessoal conhecer, assim, Isso um pouco é, mais. isso é importante, Que você acha? realmente. O que acontece? Eu acho que ter esse conhecimento, né? Eu acho que fica bem claro para o caso da balística forense a questão do stopping power, né? Que é a capacidade de uma munição ou de uma arma, né? Ou melhor, da munição, é, parar aquela pessoa, o que ela esteja fazendo, né? Se ela está correndo na sua direção, você dá um tiro na pessoa, ela cai, desliga, vamos dizer, né? Uhum. Isso é o stopping power, essa capacidade do projétil causar um ferimento, né? E a pessoa cessar a ação dela, né? Então, o stopping power, eu até trato sobre isso no curso, na minha avaliação, não existe um stopping power da munição. Para mim, é um stopping power fisiológico, né? Nosso. Então, por exemplo, se eu atinjo uma determinada área do corpo, eu vou conseguir cessar aquela pessoa, parar aquela pessoa naquele determinado momento. Então, se eu não acertar nessa área, ela vai continuar vindo. Dependendo da munição, por exemplo, 380, às vezes tem relatos, né, de vários casos aí, que a pessoa, mesmo após ter tomado o tiro, em área não vital, obviamente, ela continua executando a ação dela normalmente, né? Então, vamos traduzir isso para a gente. Se você está numa situação, né, que você está avaliando ali, né,
uma situação de legítima defesa, por exemplo, e a pessoa executou ali três tiros, mais de três tiros, para o criminoso parar, cessar o movimento dele. Muitas vezes isso vai ser encarado como um excesso, né? Mas a gente, voltando lá para o stopping power que eu expliquei, a gente não vai ver como excesso, entendeu? Porque no stopping power, exatamente, ele vai te mostrar, né? Isso são estudos, para dizer isso de uma munição, você coleta dados de vários casos e compila, e aí você vê, ó, nessa situação, a pessoa precisou dar 2 tiros para o criminoso ter uma baixa, né? Nessa outra situação, você precisou dar 5 tiros. E aí, com isso, você vai compilando esses dados, né? Tem que ser obviamente, uma margem grande aí de casos. Você compila e você chega num valor que você diz que essa munição ela tem uma eficiência maior em matar ou simplesmente cessar a ação, né? Não necessariamente matar. Você chega nesse valor e você vê qual munição, vamos dizer, é melhor que a outra, né? Para determinada situação. E aí, nesses estudos, eu tenho um estudo desse que é dos Estados Unidos, que eu apresento no curso, eu coloco justamente essa situação, né? Que dependendo da tua situação de legítima defesa, poxa, você está vendo, né? Eu até vi isso, um juiz falando, né? Que ele disse que tem mais medo de arma branca do que de arma de fogo propriamente dito, né? E você está numa determinada situação, vamos supor, e está vindo o criminoso com uma arma branca, com uma faca, para te atacar, né? Vamos dizer assim. Né? Se eu estou ali naquela situação, né? Eu não paro de apertar o gatilho até ele parar de vir correndo em cima de mim, né? Só que Sim. muitas vezes isso vai ser encarado ou visto como um sinal de execução, né? Ainda mais dependendo da região onde for atingido aquela munição atingiu. Então é complexo. E ter esse conhecimento, esse tipo de conhecimento é importante, porque realmente você vai estar trabalhando, operando o direito numa situação que é bem particular, né? Que não é tão genérica quanto a gente vê, né? E muda de situação para situação, né? Nós temos um caso que aconteceu no FBI, que por esse caso eles acabaram até trocando o calibre da munição do FBI, justamente porque eles acreditavam que a 9mm não tinha não era tão eficiente, né? E aí, num determinado caso, tinha-se lá no contexto 8 policiais, né, do FBI em perseguição a 2, e esses 2 conseguiram matar 2 do FBI e ainda ferir o resto, né? Só um que não tomou nenhum tiro. E obviamente que depois eles morreram. Mas para você ver, 2 contra 8, né? Uma proporção ali, ainda mais pessoal preparado do FBI, que a gente sabe que, né, tem um treinamento de tiro forte e tal. E foi visualizado depois no exame toxicológico que eles não estavam usando drogas, né, os meliantes, mas mesmo assim, por conta da habilidade deles, eles conseguiram matar 2 e ainda ferir os outros, entendeu? Então, assim, é bem complexo. Você achar que só porque a pessoa deu mais de 3 tiros, você vai encarar como excesso ou como sinal de execução, não é bem assim. Entendi. Entendeu? Realmente complexo.
interessante, né? Porque são várias interpretações, né? Se você não tem o conhecimento, você acaba interpretando de outra maneira, vamos dizer assim. Exatamente. Se você não tem essa consciência, você acha que é que nem em filme, você dá um tiro e a pessoa sai voando para trás assim, não é isso. Não é bem assim, né? Não é bem assim, né? É, Então, tem vários casos, tem vídeo aí, é só procurar na internet. O policial militar, principalmente lá nos Estados Unidos, o policial militar tá indo ali prender o cidadão e ele reage e ainda consegue, às vezes, ferir o policial mesmo depois de ter sido atingido por um tiro, entendeu? Então não é tão simples. Tem cada situação uma situação e tem que ter esse conhecimento, no mínimo básico, para poder não acabar indo para um lado que é inverídico, né? entendi. Agora eu vou inverter a pergunta, né? Porque eu te perguntei a importância de um profissional ter um pouco de conhecimento com relação à balística, inclusive o Sim. pessoal do direito, né? Agora o Aham. contrário. Qual seria a importância dos outros profissionais que atuam dentro da área forense ter conhecimento de direito, né? Certo. Agora você está falando o termo é forense, né? Só para o pessoal ter essa noção. Inclusive, até reforçando, porque o que a gente vê na prática, muita gente que não é formado em direito e depois de um certo tempo atuando na área forense vai e acaba fazendo graduação em direito. Então, qual seria É. a importância disso, né? Não, eu acho que assim, né? Nós temos bastante especificidades, né? Principalmente aqui na nossa legislação. Nós já falamos de uma, né? Que é Uhum. justamente se você não faz, por exemplo, a coleta ali do termo de Consentimento, fugiu, né? consentimento, isso. Se você não faz essa coleta, você pode condenar aquela prova, né? E às vezes condenar todo o processo, né? Então, é, ter essas noções básicas, eu acho que tem muito a ver com essas situações que podem surgir no meio do caminho. Mas, eu lembrando lá o início, quando a gente falou da, do perito realizar a dinâmica do evento, então, o que a gente faz no local de crime, né? A gente precisa encontrar duas coisas básicas, vamos dizer assim. Primeira coisa, reconstruir a dinâmica do evento, né? E com a dinâmica Uhum. do evento, a gente chegar numa conclusão final sobre a diagnose diferencial. E o que seria a diagnose diferencial? Essa diagnose diferencial, você vai dizer, né, o perito, analisando o local, vai dizer se aquela situação foi um acidente, né, um suicídio, né, autoeliminação, ou um homicídio, né? Você também tem a caracterização da morte natural, mas para a gente não faz diferença, né? Não tem isso muito para a gente. Porque a gente não trabalha muito nessa área, né? Medicina legal que tem. Então, Uhum. é importantíssimo você saber dessas questões e também, às vezes, num determinado local, você pode encontrar alguma outra prova de algum outro possível crime que você deixaria passar batido se você não tivesse esse conhecimento básico de direito. Então, acho que está tudo envolvido nisso aí, entendeu? Entendi. Galiardi. Oi, pode falar. Bom, eu só queria avisar o pessoal que a live deve cair já já, que vai completar 1 hora. Daqui a Ah, pouquinho, no meu relógio faltam 3 minutos. E a gente vai retornar para dar continuidade ao papo, tá? beleza, tranquilo. Tá. Eu ia falar. Nós temos uma situação também em que, por exemplo, você tem. Me fugiu a ideia agora. Você me interrompeu, me fugiu a ideia. Desculpa. Eu estava com ela na ponta da língua para falar e me fugiu a ideia. Mas, Caramba, enfim, a gente tá. Ah, ter essas noções, né? Lembrei. ah, O perito,
ele não vai tipificar, né, aquele acontecimento. Então, por exemplo, eu não vou chegar e vou tipificar no código, baseado no código, o que aquela situação representa, entendeu? Quem que vai fazer isso? O delegado, que é quem vai receber o meu laudo, né? Eu vou dizer se foi homicídio, se foi suicídio ou se foi um acidente, entendeu? Porque, né, nós temos, dependendo da situação, realmente essa é uma dúvida muito a ser buscada, né? Uhum. Exatamente, porque você pode ter uma situação que está parecendo que é uma coisa, né? Aquela situação é um suicídio, e quando você vai ver, não, é um homicídio, né? O outro cidadão mentiu, e assim por diante. Então, você precisa estar buscando essa diagnose diferencial em todo momento, para justamente ter uma conclusão sólida aí sobre o local. Entendi. Vamos lá. Olha só, eu prefiro, boa noite, eu prefiro voltar, tá? Falta um minutinho, então, pessoal, eu vou derrubar a live e Tá vou bom, voltar. Falta um minuto para ela cair, tá certo? beleza. Tá, rapidinho, peraí.